Muito bom dia, amigos que aqui se encontram nesta nossa nova reunião, dos comentários e glosas aos textos já publicados da série Registros sobre Registros. Tanto aos amigos aqui, fisicamente presentes, quanto àqueles que se encontram assistindo à nossa programação pela via informática, a minha saudação jubilosa e com muito respeito. Agradeço inicialmente ao reitor da Uniregistral, Dr. Francisco Raimundo, pelo patrocínio que concede a estas nossas reuniões e pela expansão desses nossos comentários pela via eletrônica. Cumprimento a todos os presentes, particularmente ao meu prezado amigo, Dr. Ulisses, ao Dr. Mauro, Dr. André Barros, Dr. Valdecir, hoje com a presença da Maria Augusta, que reaparece aqui, sua filha. Cumprimento também a doutora Alessandra, o nosso conde Júlio. E quero fazer 4 registros breves antes de nós tratarmos do sorteio dos livros e uma breve análise do que será a aula de hoje. Cumprimentar primeiramente a doutora Ana Paula Zomer, que é nossa frequentadora aqui, menos do que eu gostaria. Na verdade, eu gostaria que ela comparecesse mais vezes, mas compreendo as dificuldades que tem, digna procuradora do Estado, que ontem foi indicada na lista sextupla da digna Ordem dos Advogados do Brasil para candidatar-se a uma vaga para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ou seja, eu quero... Isso aqui é um pouco de apreensão um pouco ambiciosa, mas vamos considerar que é uma das nossas frequentadoras que consegue, portanto, um êxito desta natureza. Eu acho que todos nós podemos nos alegrar com essa circunstância e nos honrar com isto. Quero cumprimentar também 2 aniversariantes de hoje. A Patrícia Biggs, que sempre está aqui presente conosco e que hoje está lá comemorando o seu aniversário em companhia da Alice, a sua filhinha mais nova. A nossa estimada Laura Porto, que hoje estava pela manhã no Museu do Prado e alegrou meu dia ao mandar-me uma foto das meninas de Diego Velázquez, embora ela não pudesse tirar a foto lá dentro do museu, é proibido tirar foto do museu, mas deu um jeito de mandar para homenagear a nossa aula. Laura, que faz falta aqui entre nós, meus parabéns também. Antecipadamente, por igual, parabenizar a doutora Thaís Luciana Castelo Branco, que faz aniversário amanhã. Esta moça é uma preciosidade intelectual. Eu tenho a impressão que em pouquíssimo tempo nós vamos ver obras dela, porque além de escrever muito bem, é um talento intelectual. Tem ideias muito boas. Eu tenho uma velha impressão, mais ou menos na linha do que já disse certa vez esse grande pensador e escritor contemporâneo que foi Chesterton, de que as pessoas que gostam de ter ideias próprias frequentemente cometem bobagens com mais frequência do que outros que procuram meditar com muita cautela ideias já trilhadas. Mas alguma coisa de novidade sempre é interessante ver nessas pessoas que pensam muito. O caso da doutora Thaís é isso, ela tem ideias novas, mas ideias novas dentro de uma certa contenção, de um certo limite, de um certo temperamento, ou seja, numa linha tradicional. Eu parabenizo, portanto, pelo aniversário e queria também saudar mais 2 pessoas cuja contribuição, em geral, para o pensamento do direito registrário não pode passar ao largo. Um deles, uma dessas pessoas, o Fernando Palavitini, que está em visível ascensão intelectual. E outra que é uma doutrinadora preciosa em todo o campo do direito extrajudicial, mas particularmente do registro civil, que é a doutora Fátima Ranaldo. Então eu peço licença para saudá-los, dada a relevância do seu trabalho para o nosso campo de estudo. Bom, vamos sortear, como de hábito, 2 livros. O primeiro, e eu queria fazer uma observação. Eu, na próxima semana, já quero ir à livraria garimpar outra série de livros. Esses aqui já foram bastante divulgados, então vamos tentar encontrar alguma coisa nova e, ao mesmo tempo,
obter mais livros. Saiu uma nova edição da Suma Gramatical do Carlos Nogueira, que eu acho muito útil até para o exercício prático na elaboração das notas evolutivas, na elaboração até mesmo dos acentos registrados, dos requerimentos também de instauração do processo de dúvida, sempre muito útil. Bom, para aqueles que, durante a nossa exposição, compartilharem publicamente esta explanação, vamos sortear, ao final da aula, esse livro, que já antes aqui foi sorteado também, do Mortimer Adler, um filósofo de grande importância, do Charles Van Doren, A Arte da Leitura, Diálogos sobre Livros. Sortearemos um segundo livro para todos aqueles que estejam inscritos no site da Uniregistral, na Educação à Distância, o EAD. Essa inscrição é gratuita. Eu até agora não consigo compreender por que não há mais gente inscrita. Nós temos mais gente que frequenta as aulas do que gente que se inscreve. Não consegui entender por quê, porque a inscrição é gratuita, tem acesso a todas as aulas. E há o benefício também de ter um sorteio de um livro independentemente do compartilhamento da aula, que será, mais uma vez, esse livro do André Plessis, Da Alegria no Leste Europeu e na Europa Ocidental e Outros Ensaios. Isto vai ser ao final da aula. Muito bem. Nós vamos aqui para a quinta parte do princípio da especialidade. Estamos especificamente cuidando na sucessão das aulas. Primeiro, em geral, cuidamos do que é a especialidade, dividimos a especialidade objetiva, subjetiva e do fato inscritível. Depois começamos a tratar da especialidade objetiva. Ao fazê-lo, contemplamos inicialmente a divisão que já estava estabelecida desde a década de 80 entre nós, entre especialidade de quantidade, de qualidade e de lugar. Tratamos mais ou menos extensivamente da especialidade de quantidade, na aula anterior da especialidade de qualidade, e vamos ver hoje a especialidade de lugar. Portanto, são subespécies da especialidade objetiva, especialidade imobiliária. Eu observei em aulas anteriores que a classificação vigorante na década de 80 sofria alteração com as aulas que agora estão sendo ministradas. Ou seja, uma vez publicados esses textos, já há algum tempo no site da Uniregistral, eu havia indicado uma alteração, uma retificação, um acréscimo naquela classificação inaugural. E hoje vamos também, relativamente à especialidade de lugar, que é uma especialidade objetiva, acrescentar algo à classificação inaugural. Eu queria dizer-lhes o seguinte: o tema da especialidade de lugar foi muito maltratado. Talvez tenha sido aquele que a jurisprudência pretoriana, de caráter administrativo, mais desatendeu do ponto de vista teórico. Eu creio que, do ponto de vista prático, isso funcionou bem. Logo compreenderam que tinham que ver onde estava localizado o imóvel para evitar sobreposições, as imbricações ou mesmo sobreposições totais. Compreenderam que não podiam ter ponto de amarração diverso para poder localizar o imóvel. Isso tudo, do ponto de vista prático, pelo menos no estado de São Paulo, quero crer que funcionou bem de um modo geral. Sem embargo, do ponto de vista teórico, ou seja, desde uma perspectiva teórica, foi um tema frequentemente maltratado. Eu encontrei pareceres respeitabilíssimos de colegas notáveis, é preciso deixar isto bem aqui formulado, e o meu tributo de respeito a isto: todos nós erramos, essa é a realidade, não há nenhum de nós que possa dizer estou à margem de erros, mas nesta parte relativa à especialidade de lugar, eu observei erros muito interessantes do ponto de vista conceitual em pareceres da nossa Corregedoria Geral. Já há décadas que vem isso com erro. Ou seja, situando o lugar dentro da quantidade, não distinguindo lugar e quantidade, etc. Então, penso que aqui, que no fundo não deixa de ser também uma confissão do meu erro na década de 80, ao compreender muito limitadamente a ideia de lugar, vamos fazer uma correção importante, aumentando, expandindo a classificação. A meu favor, apenas eu quero, por uma questão de ser verdadeiramente reto na crítica que eu faço à minha própria classificação, a meu favor está que eu sempre mencionei nos escritos, ou frequentemente eu fazia, que o lugar de que eu estava tratando era o lugar circunscritivo.
Tanto que usei até uma expressão que soou meio misteriosa, paciência, assim é. Eu dizia, isto aqui, estamos cuidando do ubi predicamental. O que eu não fiz na altura foi indicar quais outras classificações de lugar eram possíveis, que é o que nós vamos fazer comentando na aula de hoje. Portanto, vamos expandir a ideia de lugar como integrante da especialidade objetiva. Bom, está exatamente dito isto. Desde a segunda metade dos anos 80, no plural mesmo essa palavra, sei que tem provocado atritos de grandes gramáticos aqui da casa, mas é mesmo no plural, porque são os anos 80, 81, 82, 83, e são vários, 80 mesmo. Quando nós falamos década de 80, mas anos 80, anos 90, anos 50. Passou-se a considerar desde a segunda metade dos anos 80, na doutrina e na praxis nacionais do direito registrário predial, o controle de lugar, sobretudo no parcelamento do solo, de par com o maior cuidado de sua estimativa no âmbito da determinação predial. Problema prático, porque frequentemente o que faz o direito, o que permite construir regras e evoluirmos no campo do direito, é a existência de problemas. Os problemas nos levam a buscar soluções. E depois de encontradas as soluções, nós vamos teorizando e abstraindo até que podemos disto extrair uma regra. É isso que fez a grandeza do direito romano. A sucessão de casos, os casos iam sendo resolvidos e depois, à luz dos vários casos resolvidos, se extraía a régula, ou seja, a regra que resolvia todos os casos. Ultimamente nós temos feito coisa diversa, porque nós estamos acreditando que o direito surge da elucubração de alguém fechado num gabinete. Então nós invertemos o processo. Criamos a regra e queremos a todo custo martelar os casos. O direito romano durou tanto tempo e, de certo modo, inspira ainda, em grande medida, o direito contemporâneo, porque invertia esse processo. O processo natural é nós vemos vários casos, vamos resolvendo os casos, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, vemos o que deu certo e extraímos a regra. E foi isso que levou à ideia do lugar. Foi verificar que, efetivamente, com as descrições, sem indicação de lugar, ou com descrições em que os lugares não estavam bem amarrados, não estavam bem referenciados, ora a partir de uma esquina, ora a partir de outra, ora a partir de um outro ponto de amarração, os imóveis tendiam, muitas vezes de maneira fraudatória, nós sabemos disso, intencionalmente, dolosamente, a ficarem imbricados, ou seja, parcialmente sobrepostos. E com isto provocando aquilo que no litoral, por exemplo, de São Paulo, se conhecia como condomínio de lotes. Ou seja, um lote sobre outro, com várias matrículas, etc. Esse fato é conhecido e em boa parte do país ocorre, infelizmente, disso, por falta, em primeiro lugar, da consideração do tema do lugar, do tema do local. Mas, além disto, por não se ter tido a visão teórica correspondente. Porque o que acontece? Nós começamos a praticar, mas nós precisamos avançar para uma visão teórica. Então, para nos preparar para casos futuros e até para sustentar as posições. Bom, isso tudo é também uma tentativa minha aqui de explicar por que essa explanação, soará um pouco teórica demais para alguns, tem inteira justificativa se nós queremos efetivamente melhorar e assegurar-nos uma boa praxis registral. Bom, por outro ângulo, o de que sobremodo então se tratava, volto a dizer, era de reduzir o perigo das sobreposições nos parcelamentos, os vulgar e jocosamente conhecidos condomínios de lotes, e as ablaqueações, termo geral que não superou o conceito mais curioso, ainda que impróprio, de registro flutuante, significando as indeterminações na descrição dos imóveis. Eu quero explicar isto. O doutor Ulisses vivia já este período na vara de registros públicos. Havia um caso aqui em São Paulo, nós temos como, para os de fora que eu digo isso, nós temos um rio, dois rios que cortam a cidade de São Paulo, um deles é o rio Tietê. E havia um imóvel com uma dimensão imensa, objeto de uma transcrição que não se sabe muito bem como surgiu, isso há décadas e décadas, que só tinha duas medidas. Uma era do rio Tietê e a outra, um rio em Guarulhos. E era um imóvel, portanto, que como não tinha as outras medidas que fechassem o seu contorno, podia, na verdade, ser levado de um lado para outro. Isso é um fenômeno que se chama fenômeno de ablaqueação. Existe um verbo, efetivamente, ablaquear, que significa exatamente mudar de lugar. Uma ideia de
de uma certa labilidade, ou seja, algo que é facilmente mutável, caível de um lugar para outro, se nós pudermos usar a palavra aqui, entre aspas, a palavra caível, para que fique claro com esse neologismo do que se está tratando. Acontece que eu tive de decidir um caso e achei essa palavra ablaqueação, achei que a palavra era boa. Sempre a minha preocupação é de encontrar uma terminologia própria para referir adequadamente. O termo era evidentemente complicado, não era da linguagem trivial. E o doutor Haroldo Viotti, meu querido amigo, desembargador, era meu juiz comigo na vara de registros, e achou muita graça nessa palavra ablaqueação e começou a toda hora brincar. Por exemplo, vamos ver se isso está ablaqueado ou não, essas brincadeiras, até que surgiu, tentando explicar um conceito mais simples, o que era uma ablaqueação. Eu disse, olha, isso como está num rio, é como se fosse um registro flutuável, vai de um lado para o outro. Daí surgiu a ideia de registro flutuante, para significar a ablaqueação. Mas é impróprio por quê? Porque é flutuante na medida em que houver um rio. Se não houver um rio, já a palavra flutuante não calha muito bem. Então, parece-me que a palavra técnica mais adequada ainda segue sendo aquela velho termo ablaqueação. Bom, das 3 categorias que a partir de 1987, no Brasil, quero saudar aqui a doutora Bianca, grande responsável aqui pela Uniregistral. Das 3 categorias que a partir de 1987, aquele congresso de Foz do Iguaçu, a que eu já fiz referência em aulas anteriores, deram amparo à melhor aferição da especialidade objetiva, a saber, quantidade, qualidade e lugar, foi esta última de lugar a que teve menor sorte na investigação teórica. Isso já lhes disse. Ainda que isso não tenha impedido o êxito prático de sua aplicação. Algumas vezes, reitero isto, e sempre com muito respeito, na jurisprudência paulista, pretoriana administrativa, chegou-se mesmo a confundir a ideia de lugar com a ideia de figura, quando não com a de quantidade. O predicamento de lugar divide-se, segundo dado critério, em 4 espécies. Aqui começa, portanto, a novidade. Lugar ubi, lugar unde, lugar quo e lugar qua. Então, repito. Lugar ubi, lugar unde, lugar quo e lugar qua. Nós somos 4 conceitos de lugar. Nós estamos geralmente acostumados com o lugar ubi. Parece que estamos acostumados com o lugar ubi. Vão ver que na nossa linguagem cotidiana usamos todos os demais conceitos. E no registro se encontra assim também. É avistável, é certo, a muito maior importância, quer teórica, quer prática, que se deve reconhecer e conceder ao tema do lugar ubi no registro de imóveis. Mas, embora redutíveis à investigação do lugar ubi, as demais apontadas espécies correspondem algumas vezes a sindicâncias rotineiras na praxis registral. Ou seja, as demais espécies podem, de algum modo, reduzir-se ao lugar ubi. Quando eu indicar as demais, eu digo, mas isso eu poderia dizer de outro modo. É verdade, pode dizer de outro modo, mas nem sempre está dito de outro modo. E porque não está dito de outro modo, não está reduzido em ato. É redutível só. Daí a importância de conhecer as demais partes subjetivas ou espécies da classificação de lugar. Lugar ubi é a parte do espaço onde está um dado corpo. É ali onde está um dado corpo. Qual é o lugar ubi deste copo? Exatamente aqui. Qual é o lugar ubi onde se encontra o doutor Ulisses? Ali. A doutora Amanda? Ali. A Maria Augusta? Ali. Qual é o lugar ubi onde se supõe que esteja a doutora Laura? Museu do Prado. Pois é. E nós aqui, não é? Ou seja, lugar ubi é o conteúdo do que se busca saber ou mesmo se responde em face do advérbio onde. Quando eu pergunto onde, eu encontro lugar ubi. Eu uso essas expressões aqui numa homenagem que verão logo abaixo. Ubi est Roma, ou seja, onde está Roma. Ubi sunt Gallia et Spagna, ou seja, onde estão a França e a Espanha, por onde anda a doutora Laura. Estas perguntas e as demais sentenças latinas abaixo citadas são textos que eu recolhi exatamente para prestar homenagem em um livro extraordinário do Hans Herberg, Família Romana. É um livro interessantíssimo em que o autor ensina o latim
só utilizando a língua latina, não usa uma palavra em outra língua. Ele consegue ensinar o latim sem usar uma única expressão que não seja em latim. Livro magnífico, do Hans Horberg. A função própria do advérbio, e esse aqui é um advérbio, não é? Ubi, é o de modificar ou precisar o sentido de um verbo, de um adjetivo, de outro advérbio, e aqui ancoro-me na autoridade de Carlos Noguet. Do substantivo, do pronome substantivo e até de uma oração inteira. E isto pode o advérbio fazê-lo variadamente, segundo o modo, então dizemos que uma coisa está bem ou está mal, segundo a quantidade ou intensidade. Esta aula é bastante teórica, esta aula é muito cansativa, esta aula é pouco prática, esta aula é pouco útil ou muito útil, ou... Bom, podemos também usar o advérbio para expressar a dúvida. Talvez alguém fique contente ao ser sorteado com esse livro. Já vimos aqui nessa sala a gente dizendo, puxa, quase fui sorteado. Isso é um advérbio. Pode significar o tempo também. Hoje, ontem, amanhã. A ordem, antes, depois. Antes tratamos do princípio da especialidade objetiva quantitativa ou qualitativa. Depois vamos tratar da especialidade subjetiva, depois de hoje. Ou então o lugar, que é o que nos interessa aqui. Aqui, ali, atrás, de frente, etc. Abro aqui, pois, um pequeno parêntese para tornar a referir a excelência da obra Suma Gramatical da Língua Portuguesa, que eu recomendo a todos que possam comprá-la. De autoria daquele que é o mais profundo dos pensadores brasileiros da gramática, o filósofo Carlos Noguet. Noguet tem essa grande vantagem, ele não só é gramática, ele é um pensador da gramática, um pensador da língua brasileira e da linguagem de um modo geral. Lugar unde, já não agora lugar ubi, mas lugar unde é a parte do espaço donde, de mais onde se vem, donde se procede, donde se deriva, etc. De onde veio a Bianca, que agora há pouco esteve aqui na sala? Ou seja, de onde veio ela? Isso é o lugar unde. Corresponde. Unde venit Iulius? De onde vem Júlio? Ab optu venit, ou seja, da cidade vem. Ora marítima est finis terrae unde mare incipit. Ou seja, a costa marítima, a costa do mar, é do fim da terra, de onde o mar provém. De onde o mar provém, de onde o mar começa. Embora alguns advérbios do idioma português sejam de origem árabe, por exemplo, debalde, em que um prefixo latino acompanha o radical arábico, a maior parte dos advérbios de nossa língua proveio do latim. Por exemplo, onde, sempre, mais, derivaram respectivamente de odie, semper, magis. Quando se fala, por exemplo, semper amica est, ou seja, sempre amiga é. Magis amica é, mais amiga é. Do latim unde, advieram o nosso onde, e não menos os advérbios donde e aonde. Vejam que até a grafia de donde e aonde lembram esse unde. Portanto, é daí que vieram esses nossos advérbios. Assim, enquanto o lugar ubi diz a parte do espaço onde está um dado corpo, aqui está. Já o lugar unde refere à parte do espaço de que procede esse corpo. Ou seja, de onde veio esta água? Onde ela está? Está aqui. De onde veio? Da copa. Unde. E ubi é outro. Ora, pense, por exemplo, agora, pensando no registro de imóveis, não é? No traçado de uma servidão. A pergunta prática pode ser a da tangência de seu começo. De onde vem esse caminho de servidão? Unde servicio incipit. Embora possamos indagar também sobre sua localização. É claro que eu posso fazer a pergunta de outro modo. Onde está localizada essa servidão de passagem? Mas eu posso também perguntar, de onde provém essa servidão? De que ponto ela começa? Isso interessa ao registro de imóveis. Isso se faz efetivamente no registro de imóveis. Nós é que não prestamos muita atenção na pergunta que às vezes nós fazemos para a matrícula. Nessa conversa que temos que ter com o texto, nós nem sempre nos damos conta da pergunta que devemos fazer a ele. Se nos situamos diversamente no ponto em que começa o traçado físico de uma dada servidão, podemos ainda inquirir aonde vai essa servidão de passagem. Já não é donde nem onde está. Não é de onde vem, mas aonde vai, ou seja, para onde vai. Imagine que nós estejamos começando com
uma servidão de passagem. Dr. Mauro me leva a visitar um terreno. Estamos lá. Dr. Mauro, o que é isso? Isso aqui é uma servidão de passagem. Ela começa aqui, aonde vai? Já é uma outra pergunta. Já não é aonde está, nem de onde começa, mas aonde vai. E agora o que estamos a cuidar é o do lugar quo, ou seja, a parte do espaço aonde ou para onde se destina um corpo. Quo et Iulius, ad villam it, ou seja, para onde vai Júlio? A cidade vai. Occidens est parcelli quo sol occidit, ou seja, o ocidente é a parte do céu para onde o sol morre, se dirige para depor-se. E é conhecida a expressão quo vadis, que consta do Evangelho de São João e popularizou-se com um célebre filme norte-americano. Conde Júlio deve ter visto isso, não? Do início da década de 50 do século passado. Nós, claramente, não éramos nascidos, evidente, mas... Quo vadis. Filme que leva exatamente esse nome. Quo vadis. Para onde vais? Aonde vais? Muito bem. Eu faço aqui um intervalo para dizer o seguinte. Eu não sei como estão os compartilhamentos, mas a semana passada foi um fracasso, né? 26 compartilhamentos. Vamos ver se hoje, atingindo 40, eu ficaria feliz hoje. Lembremos que os que compartilharem essa nossa aula enquanto ela estiver sendo proferida e em público serão destinatários desse sorteio desse livro do Mortimer Adler e do Van Doren. Finalmente, pensemos numa servidão não aparente. Vale dizer, uma servidão que não se manifeste de modo sensível, exterior. Por exemplo, a de um gasoduto ou de esgoto, por baixo da terra, não é? Nossa indagação pode ser a de seu lugar ubi, onde ela está. Mas às vezes indagamos por onde passa, sob o imóvel visível, a servidão não aparente. Eu posso perguntar de dois modos. Imagina que eu entro num terreno, vou construir lá um determinado prédio e faço essa pergunta para o arquiteto ou arquiteta. Onde está a servidão? Ela pode dizer, ela está aqui. Eu posso dizer um pouco mais extensamente, por onde ela passa? Ela passa por todo esse corredor. A pergunta já não é onde, mas é por onde. Nem é donde, nem aonde, nem onde, mas por onde. Portanto, já não é a pergunta do lugar ubi, mas indicamos aqui o lugar por onde. Este por onde ajusta-se ao conteúdo de um lugar qua. A parcela de um espaço por onde passa um dado corpo. Por exemplo, alguém pode perguntar, por onde está passando esse copo de água? Pronto. Esse é o lugar qua. Aqui é o lugar ubi. A copa de onde veio é o lugar undi. O lugar qual provavelmente seja que ao final da aula eu engulo essa água. Pronto, está resolvido. Uma estrada corta um imóvel rural, uma rua, um urbano. E perguntamos-nos por onde, qua, passam essa rua e a estrada. Isso consta do registro. Note que nós é que não soubemos perguntar aos assentos registrados as perguntas certas. Essa que é a verdade. Todas essas espécies de lugar, lote, ubi, unde, quo et qua, correspondem a partes do espaço que podem ser ocupadas ou estão de fato ocupadas por um dado corpo. O que é espaço? Define-se aqui por brevidade a capacidade de conter corpos. Assim, um corpo contido em outro é um corpo contido num continente. Essa água está contida nesse copo, é, portanto, um corpo, a água, contida dentro do continente, que é o copo. Contida num recipiente, ou seja, numa capacidade de conter. O recipiente, o que é? Aquilo que tem capacidade de conter. Já vimos aqui, portanto, acabo de dar o exemplo, pensemos num copo repleto de água. Essa água é um corpo, que se contém noutro corpo, o copo. O lugar ubi dessa água é a parte do espaço, ou seja, a capacidade do copo que a água ocupa. O termo espaço deriva remotamente do grego spadium e stadium. Aproveito para saudar a doutora Maria Michalopoulos, que está na Grécia, a mulher do nosso reitor, doutor Francisco Raimundo, está lá na Grécia. Spadium e stadium, que significam o comprimento de 185 metros, bem como a corrida ao largo desta medida e também o lugar em que essa corrida se realizava. Portanto, estas palavras significavam três coisas. 185 metros,
a corrida que se fazia por esses 185 metros e também o lugar onde ela se realizava. Eram 3 sentidos muito próximos entre si. Daí derivou o neutro latino spatium spacii, segunda declinação, com uma variedade de acepções. Fortellini tem um grande dicionário latino, alista 14 sentidos para o vocábulo spatium. Entre elas, essas acepções, há aquela que corresponde à de espaço físico, que é o que agora mais nos interessa, por abranger os temas da quantidade ou dimensão dos corpos e o da relação de distância entre eles. A noção e a realidade do espaço têm importância para a definição de lugar. Doutora Amanda e doutora Graziella, antes da palavra realidade, coloquem o artigo A, por favor. A noção e a realidade do espaço têm importância para a definição de lugar. Com efeito, quando nos indagamos acerca da localização de um corpo, assim, por exemplo, de um imóvel, o que fazemos é perguntar qual o seu lugar, ou seja, quais seus limites no espaço, qual sua superfície, qual sua circunscrição ou delimitação. O lugar ocupado por entes corpóreos é sempre circunscritivo, isto é, o de uma presença espacial contida. Ou seja, esta água está circunscrita dentro deste continente que é o copo, das dimensões desse continente. De modo que as dimensões de dados corpos limitam imediatamente as dimensões ou extensão de outro corpo no mesmo lugar. Ou seja, não é possível um corpo ingressar no lugar de outro corpo. Esse é o atributo da impenetrabilidade. Os corpos, não, enquanto ocupam determinado espaço, não podem ser objeto de simultaneidade presencial. A presença localizada ou presença circunscritiva, por exemplo, de um imóvel, é a assinação das dimensões desse imóvel em um dado lugar, em uma parcela do espaço, com suas confrontações, é dizer, com a caracterização do continente do corpo presencial localizado. É isso que vai impedir, posteriormente, que haja a possibilidade de sobreposições, porque eles não podem penetrar-se, não é possível que dois corpos ocupem exatamente o mesmo lugar no espaço. Assim, por meio do acidente de lugar, e o lugar é um acidente, e do lugar circunscritivo, que é o lugar ubi, em que os entes confrontantes atuam ao modo de limites continentes do corpo contido, afastam-se as sobreposições de localização dos entes corpóreos. Um corpo não pode ocupar, ao mesmo tempo, o lugar já ocupado por outro. Ou um ou outro. Não é possível que 2 corpos ocupem ao mesmo tempo o mesmo lugar. Nós tivemos, é verdade, agora vamos sair do campo específico da nossa aula para dar uma explicação que consigo uma forma do tema mais interessante. Alguns fenômenos conhecidos, alguns deles até objeto de uma certa prova documental por meio de fotografia, esse eu vou referir especificamente, fenômenos de bilocação. Esse fenômeno de bilocação não se confunde com o fato de ocupar-se ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Mas, ao contrário, é um corpo ocupar 2 lugares no espaço, o que é evidentemente preternatural. Da natureza das coisas não é que eu esteja aqui e esteja em outro lugar ao mesmo tempo. Mas há vários episódios históricos com maior ou menor garantia probatória. Um deles de grande garantia probatória, porque se deu no século XX, quando os meios técnicos científicos permitiram fazer esse tipo de prova, ocorreu com o padre Pio de Pietrelcina, que, sem ter saído de San Giovanni Rotondo, esteve em vários lugares. Entre esses lugares, esteve em Roma, esteve em Garabandal. Em Roma houve vários testemunhos, pessoas que o viram. Em Garabandal, ele foi fotografado. Essa é a história. Num tempo que não havia Photoshop, né? Aí que está. Não era possível mudar a foto. E sem sair, ele tinha fenômenos de bilocação, ou seja, é conhecida a história do padre Pio de Pietrelcina. Eu tive a ocasião de ir venerar-lhe o corpo que está incorrupto na cidade de San Giovanni Rotondo. Lá fizeram uma igreja, aliás, de péssimo gosto, uma igreja modernosa, ao lado de 2 outras igrejas em que ele passou a vida dele. E eu tive a ocasião de ver,
falando a verdade, em tom jocoso, mas falando a verdade, ele está melhor fisicamente do que eu, embora tenha morrido em 1968 e tenha ficado enterrado de 68 até 2000. Ele está com o corpo incorrupto. Mas o fato é que ele teve vários fenômenos de bilocação. Não foi ele só, há muitos outros casos conhecidos na história. Mas esse, por ser mais recente, merece consideração. Mas aqui a questão é diversa. Na bilocação é o mesmo corpo que se encontra em dois lugares. O que nós estamos dizendo que é impossível do ponto de vista metafísico é o mesmo corpo ocupando, juntamente com outro, simultaneamente, portanto, ao mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço. A tríade, quantidade, qualidade, lugar, conferiu à prática imobiliária os instrumentos que, com rigor fundacional teórico, têm permitido, no caso brasileiro, sanear as conhecidas eivas da nossa realidade fundiária. Isso é importante. A partir da década de 80, o registro de imóveis brasileiro adquiriu o instrumental prático, não há dúvida, para resolver os problemas da realidade fundiária. A sua aplicação poderá ter sido mais ou menos dilatada em alguns lugares, dadas as dificuldades normais de um país como o Brasil, de que se folga dizer, de dimensão continental. E muitas vezes porque faltou também vontade política de ajustar-se a esse instrumental prático. Mas nós já temos todo esse instrumental do ponto de vista prático. Temos também o fundamento teórico. Esta é a questão a considerar. Já tínhamos na década de 80, e eu penso que com esses acréscimos aqui, que eu proponho humildemente a discussão e a eventual correção se eu estiver equivocado, por óbvio. Nós temos toda a fundamentação teórica para enfrentar esse tema e resolvê-lo. Eu penso que talvez seja um certo motivo, espero que não seja que nenhum de nós aqui, e eu em particular, nenhum de nós incorra num pecadilho de vaidade. Mas eu penso que pela primeira vez se está tratando desse tema, da divisão dos lugares. E isto pode dar realmente muito fruto de indagação com esta gente nova que tem feito muito boa doutrina no registro de imóveis, aproveitando a sabedoria dos mais antigos, como, por exemplo, a sabedoria do Dr. Ulisses aqui presente. Então, eu penso que nós temos aqui lançados bons pilares teóricos para desenvolver ainda mais os caminhos para esse controle por meio da tríade quantidade, qualidade e lugar, para o controle da nossa realidade imobiliária, que é bastante problemática, como se sabe. Por isso é possível reconhecer que a adoção deste conjunto instrumental representou, o conjunto de meios, portanto, representou uma reordenação efetiva do registro imobiliário brasileiro, diminuindo as deficiências determinativas dos imóveis, mitigando os riscos de sobreposições descritivas e das ablaqueações, aqueles registros flutuantes, e fornecendo à prática dos registradores um valor adicional, o de fazer, às vezes, de um cadastramento que melhor seria realizar por meio de um serviço especializado e técnico. Ou seja, aos registradores de imóveis do Brasil se atribuiu não só a imensa responsabilidade jurídica, ou seja, de cuidar do registro juridicamente, mas de cuidá-lo também fisicamente. Fisicamente no sentido de que o objeto físico, ou seja, o imóvel, também é objeto de controle descritivo pelo registrador. Porque é uma função, no fundo, anexa, mas anômala. Isso deveria ser atribuído a órgãos técnicos, órgãos com formação técnica, e não com formação jurídica, prudencial. Mas, enfim, os registradores estão saindo muitíssimo bem, e também nesse particular, como se sabe, o registro de imóveis, a parte prática do registro de imóveis brasileiro é motivo de vaidade inegável para toda a nossa comunidade, e pela seriedade, pela dedicação dos registradores imobiliários, e pois eu penso que a isso se chegou mercê de um esforço continuado de valiosos registradores ao longo do tempo. E aqui nós temos uma tentativa de alargamento, de aprofundamento dessa visão teórica. Eu, desde que escrevi esse texto, há alguns meses, não pensei em retificá-lo.
Não sei se de futuro haverá algo a mudar aqui, algum erro a corrigir, e por óbvio, as coisas intelectuais são assim. Se há uma coisa que se deve prezar é a honradez intelectual, e o erro deve ser corrigido. O nosso compromisso é com a verdade, e não com vaidades subjetivas, com vanglórias, com arrogâncias, etc. Então, efetivamente, acho que todos nós, e eu em particular, devemos estar abertos aqui a correções de rumos e correções eventuais de equívocos praticados. Mas penso que podemos partir desta base para um melhor aprofundamento da matéria. Na próxima semana, vamos tratar dos demais tópicos da especialidade registral, especialidade subjetiva e do fato descritivo, que são relativamente mais fáceis. Não há grandes novidades a propósito desses dois temas, mas esses temas têm que ser tratados. E com isso nós concluímos a nossa aula de hoje. Eu quero, mais uma vez, então, enquanto o nosso competente serviço administrativo aqui, chefiado pela Graziella, prepara o sorteio, renovar os meus cumprimentos às duas aniversariantes de hoje, a Patrícia e a Laura, a aniversariante de amanhã, a doutora Thaís, e dizer-lhes também da minha satisfação em que vamos ter, a partir deste nosso grupo, uma possível cooperação com a tarefa de elaborar um esboço da normativa mínima do registro de imóveis com que a Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do ministro Noronha, me honrou em coordenar o trabalho. Claro que entre elaborar um esboço, ver esse esboço levado à Corregedoria Nacional, submetido à audiência pública, vai uma distância muito grande. Nós já tivemos a experiência anterior, ao tempo da ministra Nancy, em que não foi possível aprovar nenhum texto, exatamente por falta de consenso, pela dificuldade que é no Brasil. Sabe, doutor André, é muito difícil fazer um texto para o Brasil inteiro. As peculiaridades regionais tumultuam um pouco, turbam um pouco a ideia de aplicar sem que haja efetivamente abdicação de algumas questões, nós não conseguimos fazer uma normativa. Mas, enfim, vale o esforço de tentar fazer isso, porque o extrajudicial merece. E, em particular, no meu modo de ver, o registro de imóveis também. Doutora, vamos fazer o primeiro sorteio disso. Valeu? Olha só. Tá vendo? Foram 44. Ah, muito bem. Eu acho que tem que dar mais bronca. Ah, vou começar a interromper as aulas. Bom, é esse livro do Mortimer Adler, que é, como já disse, um grande filósofo, e Van Doren, A Arte da Leitura, Diálogos sobre Livros, da editora Realizações. Vamos lá. 17, vamos ver quem foi. Podia ser um aniversariante, mas não foi. Bruno Marinho. Bruno Marinho. Parece, salvo engano, que o doutor Bruno Marinho, se eu não estou enganado, foi um dos eleitos aqui para o conselho da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, salvo engano. Mas como depois dos 30 anos a memória começa a falhar, e eu já ultrapassei muito. Qualquer coisa você pode entregar para ele. Posso entregar para ele, é verdade, virá aqui, não é? Se for esse o fato, faço questão de entregar. É capaz de eu conhecer pessoalmente, é que, como eu disse, a idade não favorece muito a memória. O outro livro do André Plessis. Entre os alunos. Entre os alunos, quantos estão inscritos agora? 332. Aumentou um. Aumentou mas esse tá precisando de mais bronca, né? É, não. Então foi o número 51. Vamos ver quem que é o 51. Daniel Buccioli. Daniel Buccioli. 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 Muito bem. Um italiano. Foi. Bem, eu quero, ao encerrar esta aula, agradecer mais uma vez à reitoria da Uniregistral, a Universidade Corporativa do Registro, por permitir essa nossa atividade acadêmica, que, a meu ver, está sendo frutuosa. Essas aulas por meio eletrônico, elas tendem a ter um período inicial de muito entusiasmo, depois esse entusiasmo desaparece, tem sido assim habitual nas várias experiências. Depois se recupera um pouco e permanece nesse nível.
Nós temos aqui tido algo um pouco diferente, ou seja, não tem caído o volume das pessoas que acedem ao curso. É verdade que nós não sabemos muito bem quem assiste por inteiro ou não, nós não temos esse controle. Mas eu tenho recebido algumas indicações muito palpáveis de que ao menos parte das ideias aqui debatidas tem gerado indagações e isso é importante. Ou seja, nós temos que efetivamente pensar que esse aqui como toda experiência universitária, tem o objetivo de que nós juntos possamos aprender os saberes. Se eu, por ser o mais velho aqui, tomo a frente de falar algumas coisas, não por isso significa que não esteja também como um caminhante, como todos os demais, né, em busca da verdade que nunca se exaure na nossa vida, não é? De maneira que eu agradeço muitíssimo, como sempre, a colaboração de todos. Agradeço aos presentes, renovo os cumprimentos que já formulei aqui no ar, incluindo a doutora Ana Paula, pela indicação para a lista da OAB, e a todos os que nos prestigiaram assistindo-nos pela nossa rede informática. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.